A Bíblia possui personagens que poderiam ser interpretados como homossexuais? Recentemente, eu li a Bíblia e algumas relações descritas aqui nas Escrituras, elas podem ser interpretadas como homossexuais. Hoje eu vim aqui falar de Davi, Ruth e Noemi e até do apóstolo Paulo. Davi, sim, o rei Davi, ele possuía um amigo muito próximo chamado Jonatas. E no livro de 1 Samuel é descrito em uma das passagens que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Numa outra passagem, quando Jonatas morre, Davi diz que o amor de Jonatas lhe era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Eventualmente, essas passagens de Samuel poderiam indicar um romance, não? Depende. A tradição religiosa, ela diz que na verdade Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonathan e que naquela época o afeto entre homens era muito mais comum do que é hoje. Então podia ser só uma relação de lealdade e compromisso. Ou será que é algo mais? No livro de Ruth, numa outra passagem, é dito que uma relação entre Ruth e Noemi poderia eventualmente ser até mais do que uma amizade. Uma diz à outra: onde tu fores, eu irei, onde tu pousares, eu pousarei. Algumas pessoas dizem que essas palavras poderiam ser uma declaração de amor. Por outro lado, os estudiosos entendem que na verdade é uma relação de fidelidade familiar, já que elas eram sogra e nora. Por fim, sobre o apóstolo Paulo, tem algumas passagens em que ele defende com bastante animosidade o celibato, e em Coríntios é mencionado que ele tem um espinho na carne, sem explicar o que seria isso. Algumas pessoas talvez dizem que essa defesa excessiva do celibato e o espinho na carne seriam alusões a uma possível homossexualidade e que ele estaria tentando reprimir isso. Mas a visão mais aceita é de que, na verdade, Paulo pregava o celibato justamente para que melhorasse a dedicação a Deus. E esse espinho na carne seria qualquer desafio pessoal, não tendo nenhuma relação com a sua sexualidade. E você, o que acha? A Bíblia nunca diz expressamente que nenhum dos personagens eram homossexuais, mas para algumas pessoas haveriam indícios. É óbvio que sempre tem que levar em consideração o contexto histórico e a época em que o texto foi escrito. Mas me diz aqui, o que você acha dessas passagens?